Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais uma semana juntinhos, você e eu e você juntinhos, para entregar o 94º pré-prova de CPA 10 e de CPA 20. Eu espero que esteja tudo legal com você por aí. Falando em legal, é lógico, eu preciso pedir para você deixar um joinha, um legal, um like nesse vídeo, porque custa nada e você nos diz, nos sinaliza que está gostando do conteúdo por aqui. Já são 94 edições do pré-prova e o que parece comum hoje é algo que não existia, até que eu os criei. Eu sou o criador dos pré-provas para certificações financeiras. Outras escolas começaram a fazer isso depois e tá tudo bem. O que importa é que você ganha conteúdo gratuito. E o que é, então, esse tal de pré-prova? Talvez você esteja aqui pela primeira vez. A ideia do pré-prova é trazer tudo o que aconteceu na semana anterior nas suas provas de CPA 10 e CPA 20. Lembrando que CPA 10 e CPA 20 você tem o mesmo banco de questões, né? A prova ela busca o mesmo depósito de questões para colocar nas provas, né? Claro que tem temas que são diferentes para um ou para outra, mas naqueles temas que são comuns, Sistema Financeiro Nacional, por exemplo, a questão ela é do mesmo lugar, tá bom? Então, a cada semana acontecem as provas, logicamente, semanalmente eu paro, crio novas questões, coloco dentro do nosso curso baseado no que aconteceu e algumas dessas questões eu trago aqui para o pré-prova. Isso entrega aí para o nosso curso, o curso que mais é atualizado no país, e eu também entrego conteúdo gratuito aqui para você, se você eventualmente ainda não é meu aluno. Aliás, seja meu aluno, estou te convidando, chama aqui o estagiário que ele vai certamente fazer uma condição bem legal para você estudar conosco, tá? Além disso, tem as nossas aulas lá no Spotify, os nossos podcasts sobre as aulas, nossas aulas propriamente ditas, basta pesquisar pelo meu nome por lá, tá bom? E também tem o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde eu entrego muito conteúdo também sobre educação financeira, certificações financeiras como um todo. Beleza, rapaziada? Bora começar então. Questãozinha número 1 é... antes disso, deixa eu lembrar, né? Que, voltando aqui, né? Eu disponibilizo para você lá no meu canal do Telegram o PDF dessas questões. Então, aqui, gratuito, tá? Aqui embaixo do link desse vídeo, né? Ou embaixo desse vídeo tem um link com o meu canal do Telegram. Você entra lá e assim você recebe em primeira mão o PDF das questões para você baixar e para você tentar resolver sozinho ou sozinha antes de vir para cá. Bora começar? Só se for agora. E ele fala o seguinte: estagiário está estudando os critérios que garantem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas na distribuição dos rendimentos de um fundo imobiliário. Após ler o material sobre o tema, ele listou os seguintes requisitos para que a isenção seja aplicada. Pois bem, vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte. Fundo de investimento imobiliário tem duas formas de você ganhar dinheiro, né? No famoso ganho de capital. O que é o ganho de capital? É vender a sua cota mais cara do que você comprou. Se você fizer isso, você é tributado a 20% do imposto de renda, tá? Você não tem isenção. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Então, comprou a sua cota por 20, vendeu por 35, por 21, por 24, ou seja, teve ganho de capital, você tem que pagar 20% desse ganho para o governo. Na distribuição de dividendos, os dividendos, esses, né, que é a distribuição do lucro, esses são isentos para a pessoa física. Ou melhor, podem ser isentos para a pessoa física. A pessoa jurídica não é isenta e a pessoa física pode ser isenta, desde que o fundo cumpra 3 requisitos. Os 3 requisitos são os seguintes. Primeiro, ele tem que ter pelo menos 100 cotistas, tá certo? Tá? E o que é a ideia aqui? A ideia é que não seja um fundo de 3, 4, 5 pessoas só. Porque poderia vamos supor que eu seja um cara muito rico, e eu, nessa suposição, sendo muito rico, pego meus imóveis todos e coloco no fundo imobiliário só para mim. Então eu tenho que ter um número pelo menos de 100 cotistas, tá? Segundo, que eu não posso ter mais que 10% do total das cotas, né? Não posso ser ultra rico nesse fundo aí, tá bom? E terceiro, que as cotas têm que ser um fundo negociado, que chamam, né? Negociado em bolsa ou mercado de balcão. Então,
As 3 alternativas estão sim corretas, portanto, letra D de dado é a resposta correta. Então, são 3 pré-requisitos. Ter pelo menos 100 cotistas, o cotista não ter mais que 10% total das cotas do fundo e 3, ele tem que ser negociado, né, em mercado de balcão ou bolsa. Lembra quando eu expliquei sobre ganho de capital, que você vende a sua cota mais caro do que comprou, você vai vender no mercado de balcão ou de bolsa, tá bom? Então, se tiver esses 3 pré-requisitos, a pessoa física, ela é isenta de imposto de renda nos dividendos, tá bom? Bora lá para número 2, questão agora de CPA 10 também, tá? O estagiário está acompanhando o investimento de um cliente no fundo Shark Renda Fixa, que é um fundo aberto, ou seja, pode... O que é um fundo aberto, né? Um fundo aberto é que você pode entrar e sair a qualquer momento. A porta está aberta, tá bom? Então, em a porta estando aberta, você pode entrar e sair a qualquer momento. O que isso quer dizer? O que é entrar e sair a qualquer momento, né? A questão que você pode ter resgate a qualquer momento, ok? E o que é um resgate? Um resgate é quando o investidor pede o seu resgate, ou seja, pede o dinheiro de volta. O fundo, me dá o meu dinheiro de volta, porque ele colocou esse dinheiro num fundo de investimento, nesse caso de renda fixa, tá? Legal. Só que esse fundo de investimento, ele pega esse dinheiro desse investidor e coloca em ativos, né? Porque ele não fica com esse dinheiro parado, porque ele não foi contratado para ficar com o dinheiro parado. Ele foi contratado porque ele é um fundo de investimento, então ele tem que pegar esse dinheiro e investir. E imagine que, em sendo um fundo aberto, imagine que esse cara aqui realmente pediu esse resgate, né? Olha, eu estou precisando de grana, eu quero o resgate. O que o fundo tem que fazer? O fundo tem que mandar dinheiro para ele. Para mandar dinheiro, ele tem que pegar esses ativos e transformar em dinheiro, ou seja, tem que vender esses ativos. Isso é o que se chama de gestão do risco de liquidez. O que é risco de liquidez? É não ter liquidez, não estar líquido. Ou seja, se eu tenho esses ativos e são ativos que eu não consigo transformar ele em dinheiro, é risco de liquidez. Então, dentro de um fundo, quem é que é o responsável por organizar, por fazer a gestão do risco de liquidez? Ou seja, para que quando alguém peça resgate, eu tenha um número X, um número percentual XYZ de ativos que tenham liquidez para honrar os resgates. Isso, quem cuida disso são 2 pessoas, principalmente o gestor, tá? O gestor, porque ele é quem escolhe os ativos do fundo, mas o administrador sempre responde também, porque o administrador é o responsável legal. Perante a lei, quem responde é o administrador. Então, o administrador vai estar sempre com alguma responsabilidade. Tá bom? Então, essa é a ideia, tá? O custodiante não é porque ele só guarda o ativo, né? Ele só guarda para mim, ele me devolve, não é ele que escolhe os ativos, né? E aqui a A ou a B eu expliquei já, né? Não é nenhum dos dois de forma isolada. O gestor é quem compra os ativos, mas o administrador sempre responde junto com ele. 3. O estagiário está estudando os conceitos de ASG, ou a prova também pede, né? ESG, The Books on the Table, né? ESG, que é exatamente a mesma coisa de ASG, só que aí em português, né? E em inglês, que é E de meio ambiente, S de social, social e G de governança corporativa, tá? Então, ESG é a mesma coisa que ASG, tá? Ou seja, questões ambientais, sociais de governança corporativa. Bom, isso é um tema relativamente novo nas provas, né? Mas não tem problema, a gente vai resolver ele, tá? Então, o que acontece? Questões ambientais tem a ver com todos os cuidados que uma empresa tem que ter para não ter perdas em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, Petrobras, quando tem vazamento de óleo, uma empresa que não cuida, ou Vale lá quando teve a tragédia de Brumadinho, não foi só ambiental, né, mas também foi porque teve lá resíduos de minério
pelo rio, ou seja, afetou lá a questão do entorno das cidades, que se abastecia daquela água, etc. Então tem questão ambiental envolvida. Questão social, no caso do Brumadinho, de Brumadinho também teve questão social, né? Porque eu tive vítimas que faleceram, tive pessoas que perderam as suas casas, então afetou a questão social também, mas, ou não é mais, né? E além disso, também pode ser questões de que a empresa não tem diversidade no seu quadro de colaboradores, a empresa tem uma cultura preconceituosa na contratação das suas pessoas, isso tem a ver com questões sociais. E questões de governança corporativa tem a ver com uma empresa ter fraude fiscal, por exemplo, uma empresa ter roubos, uma empresa ter desvio de dinheiro, uma empresa não ter regras de compliance, por exemplo. Compliance são regras internas de como agir, tá bom? Então são exemplos que eu posso citar, tá? Então ele falou o seguinte, cara, ele tá com dúvida de cada pilar representa, ele encontrou vários exemplos, quer identificar qual deles representa risco ligado à governança corporativa. Bom, a gente poderia resolver essa questão, e caiu exatamente assim, tudo bem, só por eliminação. Quer ver? Olha só. Um acidente que ocasione derramamento, de petróleo em alto mar. Isso tem a ver com o meio ambiente, logicamente, é o A ali, né, de ambiental, ou E, se for em inglês, né, environment. Ok. Pula 2, a B. 3, C. Um incêndio causado por ingerência em uma área verde. Também questão ambiental. 4, D. A falta de promoção da diversidade e inclusão de pessoas dentro do seu quadro de colaboradores. Social. Sobra a letra B de Brasil. Que é o quê? E a inexistência, ou seja, não ter departamentos de compliance ou auditoria interna dentro da empresa, tá? Compliance são as regras internas dessa empresa, o regramento interno, e não ter auditoria para ver se essas regras estão sendo cumpridas, tá? Então, tem a ver com governança corporativa. Olha o nome, governança corporativa. Como que a corporação se governa, como que a corporação anda, tá bom? 4. O estagiário está revisando as competências do Bacen e encontrou uma lista com diversos... Bacen, Banco Central do Brasil, encontrou uma lista com diversas funções, tá? Ligado ao sistema financeiro. Ele quer saber qual delas, compete privativamente ao Bacen. Pois bem, questãozinha bem direta, bem clara, bem tranquila para a gente trabalhar aqui. E olha só, lembra, né? O CMN, cara que manda neles, é o órgão 100% normativo, e o executor disso aqui, o executor do que o Banco Central determina, orienta, é o banco. O executor do que o CMN orienta, determina, é o Bacen. Então, o CMN é um órgão 100% de norma, 100% normativo, e esse cara aqui é executor. Ok? Essa é a ideia. Pois bem, vamos lá. Coordenar as políticas monetária e fiscal. Bom, o Banco Central, lembrando que eu era aqui do Banco Central, né? O Banco Central executa essas políticas, quem coordena é o CMN, tá? Então está fora. Pula B. Fiscalizar o mercado de valores imobiliários. Isso compete à Comissão dos Valores Imobiliários, a CVM, tá fora. D. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Diretriz, caminho, direção, CMN, tá fora. Realizar operações de redesconto. Perfeito. Execução aqui, aí sim Banco Central, tá? O Banco Central utiliza os instrumentos de política monetária, que é redesconto bancário, que é depósito compulsório e é o open market, né? Os 3 instrumentos de política monetária que o Banco Central utiliza. Então, redesconto nada mais é do que o Banco Central emprestando dinheiro para as instituições financeiras. E agora chegou a hora, se você gosta do nosso conteúdo por aqui, eu te peço gentilmente, deixa um joinha, deixa um like, porque assim você ajuda o estagiário a conseguir o seu Play 5, custa nada. E a gente fica bem feliz, então deixa o seu like aí que a gente vai amar saber que você está gostando. Bora? Bora! Vamos lá. O estagiário acabou de comprar uma opção de venda put da ação Shark Energy SA. Opção de venda. A opção de venda que é a put, lembra que a put vende, né? Um tipo de serviço e tal. Ela me dá o direito de vender. Uma put é direito de vender, ok? Então vamos pegar aqui.
essa put me dá o direito de vender, ok? Direito de vender alguma coisa por R$30 lá no futuro. Então eu tenho direito de vender esse celular aqui por R$30 lá no futuro. Por que que eu pego esse direito? Porque eu acho que lá no futuro esse celular vai estar valendo menos. Então eu garanto que vou vender por 30 ou mais, né? O meu direito é vender por 30. Maravilha. Por que isso? Porque se eventualmente lá na hora de exercer, tá? Lá na hora de exercer no mercado, esse meu ativo, né, esse meu celular tiver R$20, é maravilhoso. Tiver 20, eu exerço o meu direito de vender por 30. Esquece 20, eu vendo por 30. Agora, se lá na hora de exercer o meu celular no mercado está valendo R$40, eu tenho direito de vender a 30. Mas eu posso vender por 40 lá fora. Eu vendo por 40 e não exerço o meu direito. Fala assim, eu vou abrir mão do meu direito. Porque o meu direito é vender a 30, ele está a 40. Para ter esse direito, logicamente eu pago algo hoje, que é o prêmio. Prêmio é o custo que eu pago hoje. Eu pago, tudo isso são valores fictícios, tá? Eu pago, por exemplo, R$2,50, que é o valor que eu pago para ter esse direito. O prêmio eu pago hoje. E aí, se eu não exercer naquele exemplo ali, né? Segundo, se eu não exercer, eu perco o prêmio, porque o prêmio eu já paguei. É igual um seguro de carro. O prêmio eu já pago. Essa é a ideia. Ok? Vamos lá ver a questão como é que pediu, que não era difícil, mas o pessoal se embananou. Vamos lá. Tem uma put. Qual para esse exercício? 30. Eu posso exercer por 30. Vender lá na frente por 30. Paguei R$2,50 para ter esse direito e hoje ele está valendo 28. Então vamos lá. Esse investidor possui o direito de comprar. Não, é uma put. Possui o direito de vender. A call é o direito de comprar. Pula 2. 3. Trata-se de uma operação com ajuste diário? Não. Ajuste diário é mercado futuro. E sobra a 2. R$2,50 será o maior prejuízo possível para o investidor. Sim, porque ele não exerce e perde o prêmio. O maior prejuízo de um titular, seja em qual put, é o prêmio. Que ele não exerce. E aí perde o prêmio. Tá bom? 5C de casa. 6. O estagiário decidiu entrar em uma oferta pública destinada a investidores qualificados. Investidores profissionais. Caramba, Lucas, profissionais quem são? São aqueles caras que é mais do que o qualificado. Investidor profissional é aquele cara que tem 10 milhões de investimentos, mais o atestado dizendo que ele é profissional. Quem mais? Os profissionais do mercado. Consultores de valores imobiliários, instituições financeiras, seguradoras, fundos de previdência, etc. Quem que é o investidor qualificado? Quem tem R$1 milhão. Mais o atestado, claro, para ambos, né? Um atestado é um textinho que você assina ali, bobagem, tá? Mas tem que ter mais o atestado. Então, beleza. Quem que pode realizar essa reserva sendo profissional, então, tá? 1. Investidores vinculados à instituição líder da oferta. Uma oferta pública tem a sua instituição líder, que é quem está coordenando aquela oferta. Aí os funcionários os investidores vinculados à instituição são profissionais? Não. A instituição é. Os investidores só se tiver 10 milhões. Seguradoras e fundo de pensão. Sim, esses são, porque são profissionais do mercado. Pessoa física e jurídica com investimento superior a 1 milhão. Não, aqui é 10 milhões. Esses aqui são qualificados, no caso. Ok? Portanto, somente a 2 está correta. Letra C de casa. Bora? Bora, artilheiro. 7. O estagiário está explicando para alguns amigos sobre o código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos. Ele explica que as instituições estão dispensadas de seguir os artigos desse código na distribuição do quê? Bom, esse código, turma, que é o código ANBIMA, deixa eu pegar um destaca-texto aqui, tá? Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos, ou seja,
ele traz regras de como as instituições devem fazer para distribuir, para comercializar, ó, distribuição, jogar para o público produtos de investimentos. E por que tem que ter regras disso? Porque os produtos de investimentos, eles têm riscos. Então eu preciso explicar esses riscos, eu preciso fazer como chama aquilo? Uma entrevista para identificar o seu perfil de investidor. Porém, para produto que não tem risco, teoricamente, ou muito baixo risco, eu não preciso fazer isso. Qual é o produto que eu estou dispensado? Caderneta de poupança. Caderneta de poupança. Ok? CDB e fundo simples. CDB pode ser o maior banco do país. Tem que seguir o código Ambima. Ações muito mais. Agora, caderneta de poupança eu estou dispensado. Tá? Questãozinha que caiu na semana passada aí na sua prova. Então, caderneta de poupança, por quê? Porque caderneta de poupança não tem muito como errar. É tipo no parque de diversões andar no carrossel. Não tem risco. Tá bom? Bora. 8. O estagiário fez uma aplicação em fundo de investimento por um ano, conforme dados abaixo. Rendimento nominal bruto 10, IPCA 15. Então ele pede algumas análises. Bom, deixa eu conversar contigo aqui numa página em branco, como eu sempre gosto de dizer, né? Que eu não tô aqui para dar gabarito, a gente faz uma mini aula. Então, deixa eu lembrar quanto é que foi os números que a gente usou, Jesus. 10 e 15, tá? Então, página em branco, beleza. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Preste atenção em mim. Quando você coloca o seu dinheiro numa aplicação, tá? O que você espera que aconteça? Espera que o seu dinheiro tenha rentabilidade, né? Que o seu dinheiro fique mais gordinho, tá bom? Vamos supor que o seu dinheiro ganhou 10% de gordura, de rentabilidade. Pô, que legal! Fiquei 10% mais rico? Ainda não. Deixa eu explicar por quê. Dinheiro, turma, serve como moeda de troca para trocar por algum bem ou algum serviço. E os bens ou serviços têm os seus preços, né? Ou seja, você tem dinheiro para trocar por algo ou por algum serviço. Comprar um carro, comprar um celular, fazer uma viagem. E esses bens ou serviços que você vai trocar o seu dinheiro por eles, eles podem subir de preço, né? No que a gente chama de inflação. Então, nesse meio tempo, você fez essa aplicação e você ganhou 10%. Porém, no mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo, no mesmo período de tempo, ok? Você teve uma inflação maior. Você teve uma inflação de, sei lá, 12%. Ou seja, o seu dinheiro cresceu 10% e o preço das coisas cresceu 12%. Você perdeu o poder de compra, você perdeu a sua força de compra. Essa é a ideia. Porque as coisas subiram mais do que você ganhou dinheiro. Assim como, por exemplo, vamos supor que ao invés de 12%, a inflação tenha dado aqui, sei lá, vou chutar aqui, né? 6%. Nesse caso, você teve ganho real, que chama. Esse pedaço aqui que você ganhou acima da inflação é ganho real, que é ganho de verdade. O quanto você ganha acima da inflação. Porque esses 10% você subiu acima do preço das coisas. Isso é ganho real. Essa é a ideia de ganho real. Dito isso, turma, olha só. Se não considerar IR, estagiário teve ganho real. Não, se eu pegar IR, aqui é bruto, tá? Então é 10% menos IR ainda, né? É 10% menos IR, que o imposto de renda não nem é quanto foi a inflação. Então, sei lá, vou ganhar 8% bruto, sei lá, é líquido, perdão. Né? Então seria pior ainda. Tá fora. Estagiário observou perda no seu poder de compra, sim, porque a inflação foi mais alta. E o rendimento real foi maior que o nominal. Não, nominal é o primeiro. Nominal. Nominalmente é isso. Seu nome é esse. Né? Rendimento real é depois da inflação. Tá? Então, letra D de dado é a resposta para você. Lembrando, turma, deixa um joinha nesse vídeo para mim, por favor. Aqui embaixo tem um link no meu canal do Telegram, onde eu envio o PDF das questões. E, para finalizar nosso papo,
eu gosto sempre dessa pergunta, sabe? Meus alunos às vezes vêm me dizer assim, Lucas, que eu ajudo nessa questão emocional dos meus alunos também, porque eu sei que a jornada é dura, né? Lucas, e meus alunos me mandam no meu WhatsApp, né, que os meus alunos têm. Tô desmotivado, tô desmotivada. Eu sempre digo assim, o que que te move? Qual o seu porquê? Porque você vai descobrir que você é movido por um propósito. Pode ser seus filhos, sua mãe, seu marido, a sua esposa, uma casa melhor para vocês, viajar para Disney, não sei. Mas esse é o seu propósito. Quando você descobre o seu porquê, não te falta motivação, porque você tem um porquê. Você tem um propósito. E pessoas com propósito são imparáveis. Qual o seu porquê? O que que te move? Descobre isso e seja imparável. Beijo. Até semana que vem. Fui. Tchau.